Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. O que nós temos hoje aí para nós conversar? Problemas ambientais no Brasil. Eu nem preciso dizer para você, minha querida aluna, meu querido aluno, tema quentíssimo para o seu vestibular, tema quentíssimo também lá para o seu Enem. Hoje o mundo se preocupa com esses problemas ambientais, né? E é recorrente em diversos vestibulares, na prova do Enem e assim por diante, justamente aí o que está acontecendo, Enem principalmente naquele sentido assim, o que é isso, né? Narrado lá num texto, através de uma imagem, ou por outro lado nós acabamos encontrando o quê? Para essa situação, qual é a provável solução? Então esses problemas ambientais, eles geralmente aparecem as questões mais ou menos nesse sentido. E a gente vai procurar entender aí um pouquinho dessa realidade brasileira, que nós sabemos também que no Brasil aí, nos últimos anos, esse debate a respeito de meio ambiente, principalmente que nós temos, por assim dizer, um peso muito grande nessa realidade mundial, né? As nossas formações vegetais, principalmente a Amazônia, a galera fica com o cabelão em pé se a gente não cuidar, é cobrança internacional muito grande, né? E você? É antenada nessa lógica da como é que está funcionando, você está por dentro, né? Não tiver, a gente vai procurar aqui te ajudar um pouquinho hoje, né? Só colocando em dia aí para você, isso aqui é um conteúdo que você encontra lá na sua frente B, tá? Primeiro problema que nós encontramos aqui, ó, cuidado para isso, chamada poluição das águas, né? Então, geralmente a gente pensa assim, água é um recurso natural renovável, beleza, só que não é infinito, pode um dia acabar. E no Brasil, especialmente, a gente é literalmente desleixado com a questão da água. Por quê? Porque nós temos aí aproximadamente 13% das reservas mundiais de água doce do planeta no nosso território. Então tem água sobrando, para que cuidar de uma coisa que tem em excesso, a gente não dá valor, né? Mas a gente sabe que em muitas outras regiões do planeta aí, essa dificuldade em obtenção de água é muito grande, né? Já se cunhou uma expressão chamada estresse hídrico, que é aquela população que despende uma quantidade muito grande de dinheiro, de tempo da sua vida em prol dessa água, né? Então aí no Brasil é um problema muito grande, né? Basicamente o que nós encontramos, né? Essa chamada poluição das águas, ela acontece de diversas formas no Brasil. Tomar cuidado para a chamada poluição urbana das águas. Quando você tem uma ligação, por exemplo, irregular, seja doméstica, seja industrial, quem você acaba fazendo aí o que essa ligação faz? Ela joga uma quantidade grande de esgoto doméstico ou industrial no rio. Então o rio que recebe isso acaba fazendo o quê? Acaba dizendo justamente que ele morre literalmente, suas águas estão poluídas. A vida desaparece desse rio, né? O ideal é que produzir o esgoto, seja lá a sua origem qual for, primeiro o tratamento desse esgoto. Então você tem que ter uma ligação regular desse esgoto na rede de captação de esgoto, tá? Só que não é só na cidade que se polui as águas. A atividade agrícola também é uma grande poluidora, por conta de que nós sabemos que o nível de desenvolvimento da agricultura hoje, ela se baseou muito em uma coisa chamada de tecnologia química. Usa-se químicos em grande quantidade, né? E o Brasil se destaca por ser um dos países que mais se utiliza disso. Usou lá na plantinha o herbicida, o inseticida, a adubação química e não sei o quê. Vem a chuva, ó, carrega tudo isso para o rio, ou uma parte disso pelo menos, parte infiltra no solo, poluindo o lençol freático, também é um outro problema muito grande que nós temos aí, né? E também você não esqueça, por favor, né, que nós tivemos aí recentemente no Brasil, e eu ando ouvindo algumas notícias que corre o risco de acontecer novamente, né, os desastres relacionados com a mineração, né? Mais recente lá em Mariana, em Minas Gerais. O que nós tivemos lá nesse caso? Nós tivemos nesse caso que uma grande barragem de uma mineradora, onde eles jogavam os chamados dejetos da mineração. Você tira o mineral, lava literalmente ele, para você ficar o quê? Só com a parte que te interessa na exploração. Todos esses dejetos que surgem lá, os rejeitos, né? Geralmente formado por pedras, solo, areia e assim por diante, os caras jogam lá num puta piscinão, né? Num reservatório.
ali vai decantando, decantando, a água vai embora e fica só que muitas vezes, e nós vimos aí, essas represas, essas barragens não dão conta. Elas explodiram, se romperam, né? E vai toda aquela lama descendo o rio abaixo, população ribeirinha, o rio literalmente, todo mundo sofre pesadíssimo com isso. Então cuidado com essa poluição das águas, né? Como se não bastasse isso, ainda nós temos o quê? Um descuido completo com os solos, né? A gente vai abrindo mais terra agrícola, mais regiões vão sendo retiradas à vegetação natural, e nós sabemos que erosão é um processo natural, mas como você retém essa retirada da vegetação natural, é um processo que ele se acelera, né? Você vai lá, primeiro e principalmente as águas das chuvas, vão criar sulcos, ravinas e gigantescas vossorocas, né? Degrada o solo, né? Diminui quando não inutiliza esse solo através da cada vez maior diminuição da sua fertilidade. E uma das consequências que nós temos é esse trem aqui, ó. Então, você percebe um riozão bonitão lá em Boa Vista, né? E aqui se formaram gigantescas reservas, por assim dizer, desses chamados sedimentos, né? Com as verdadeiras ilhas que nós temos aí. Então, o que acaba acontecendo? Assoreamento dos rios. Isso dificulta muito a navegação, favorece as enchentes nos períodos chuvosos e são problemas e problemas muito grandes que nós temos aí, né? Como se não bastasse tudo isso, nós temos o que também? A chamada poluição do ar, né? Forte, pesado, um problema ambiental muito sério no Brasil. Então o que acaba acontecendo? Nós somos um país, digamos assim, relativamente industrializado. Não é aquela mega potência industrial, né? Uma Alemanha, uma China, os Estados Unidos e assim por diante, né? Mas nós temos nossas indústrias. Como se não bastassem essas indústrias ainda, nós temos uma frota de automóveis, caminhões, ônibus e afins que também é gigantesca, né? Então tudo isso vai jogando poluição no ar, poluição no ar, poluição no ar, em uma escala muito grande, né? E além disso ainda nós encontramos o grande problema das queimadas no Brasil, tá? Principalmente no Cerradão brasileiro, né? Você sabe como funciona? Uma região de clima tropical, onde nós encontramos um inverno extremamente seco. E a prática dessa queimada, é claro que nós temos assim, digamos, algumas queimadas que elas não são criminosas, que o homem não quis fazer, né? Acontece quase que naturalmente devido a diversos fatores aí. Mas ainda essa prática da limpeza do solo através de queimadas é muito recorrente em diversas regiões no Brasil, mas essa região do Cerrado talvez seja maior, né? O que nós encontramos? Também é mais uma forma de você estar fazendo o quê? Jogando poluentes na atmosfera em grande quantidade. Esses poluentes, eles acabam fazendo o quê? Gerando problemas muito grandes. Entre eles se destaca o quê? Aquecimento global e suas mudanças climáticas, né? Principalmente na cidade, você tem uma agressão aos indivíduos através de doenças respiratórias e ainda na cidade nós acabamos encontrando muitas vezes a presença do quê? Chuva ácida, ilhas de calor, inversão térmica, só para nós ficarmos em alguns desses problemas relacionados com essa poluição do ar, né? Existe até uma legislação significativa que regulamenta, proíbe queimadas, a emissão de poluentes urbanos, muito significativa também a legislação aí, mas não adianta ter a legislação se você não tem a fiscalização. E como nós sabemos que os órgãos, o Estado brasileiro, tem uma facilidade para criar lei que é um brilho, né? Só que acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que fazer a prática disso, que ela aconteça, muitas vezes existem dificuldades muito grandes, né? Além disso, o que acontece? Ó, mau uso e degradação dos solos. Isso é um problema que ainda não caiu a ficha no Brasil, né? A forma como nós nos utilizamos dos nossos solos é uma coisa criminosa, literalmente. Então, funciona assim, né? Em qualquer região desenvolvida do planeta, o cara está utilizando o seu solo. O agricultor, vamos pensar assim. Para que esse solo tenha uma longa vida, uma longa fertilidade, o que é que ele acaba fazendo? Ele acaba fazendo, por assim dizer, a manutenção do solo, porque senão esse solo vai acabar passando por um processo de degradação.
Essa degradação consiste no quê? Na erosão que eu falei há pouco, na poluição dos solos que eu falei há pouco também, né? E daí você tem ainda a desertificação, a arenização, tudo isso são impactos e impactos muito significativos. Então, para se evitar isso, o que você tem? Um conjunto de técnicas agrícolas, né? Que vão fazendo a manutenção desse solo durante a sua utilização. Só que para fazer essa manutenção do solo, isso vai empregar necessariamente uma quantidade o quê? Maior de investimentos. São diversas técnicas, tecnologias agrícolas que dependem de investimento. Tá? Então, como eu falei para você, em qualquer lugar que você não tem solo suficiente, isso é uma prática cotidiana, porque o agricultor sabe, se eu estragar aí meu solo, se eu degradar o meu solo, quem vai sofrer as consequências primeiramente sou eu. Mas no Brasil a pegada é um pouco diferente. Como é que funciona? Nós temos essa imensidão territorial, né? Somada a isso, uma quantidade também gigantesca de terras férteis, né? Então vai lá, vão se criando as fronteiras agrícolas. Cada vez nós vamos avançando mais sobre os biomas, né? E o Cerrado e a Amazônia talvez sejam os que mais chamam a atenção aí. Então o agricultor chega lá, desmata, tá? Me desculpe. A partir do momento que ele desmata, ele começa a sua prática agrícola. Vai produzindo, mas sem preocupação nenhuma com a manutenção desse solo para diminuir os custos, né? Só que vai chegar um determinado momento que esse mau uso vai levar à chamada degradação dos solos, né? Então a fertilidade ela vai cair muito significativamente, a falta de água, a desertificação aumenta significativamente também no nosso país. O que ele faz? Em vez de ele fazer a manutenção, não vai fazer por conta de quê? Aumento do custo. Ele abandona esse solo, né? Ele abandona esse solo e vai avançando regiões, fazendo com que cada vez essa fronteira agrícola ela vá aumentando e se distanciando mais, né? Então isso é um problema que nós encontramos aí e que é uma característica muito típica do Brasil, principalmente. O nosso desleixo com os nossos solos é uma coisa assustadora, só que a gente só vai perceber isso lá no futuro. E como o brasileiro pensa a curto prazo, ele não está preocupado com as gerações futuras, está preocupado com o bolso dele nesse exato momento. Então tomar cuidado para essa degradação dos solos ainda. Como se não bastasse tudo isso, ainda nós acabamos encontrando o quê? Né? Esse desrespeito, esse descaso com o nosso meio ambiente, com essas questões ambientais, a biodiversidade brasileira. A biodiversidade brasileira ela está sendo atacada também a todo santo dia. E principalmente, o que mais faz com que ocorram esses ataques sobre ela vai dizer respeito à prática do desmatamento. Então, na intenção de se abrir novas terras agrícolas, ainda reforçando o que eu falei há pouco, o que acaba acontecendo? Cada vez mais nós avançamos sobre os nossos biomas. Então nós temos, por exemplo, o bioma da Amazônia e o bioma do Cerrado. Isso aí apresenta uma biodiversidade gigantesca, né? Vamos ficar com o Cerrado aí, né? Essa gigantesca, maior biodiversidade do planeta, está lá no Cerradão. Então chega lá, por exemplo, plantador de soja. O que é que esse plantador de soja vai fazer? Retira toda a vegetação nativa para plantar soja. Então você ataca diretamente a biodiversidade da vegetação e a animal vai junto, né? Se o animal não tem mais de onde se alimentar, é um abraço. Por que ele não tem de onde se alimentar? Porque no lugar dessa vegetação nós vamos ter exclusivamente soja. Abraço, foi embora a biodiversidade, né? Tanto animal como vegetal, certo? Então o que acaba ocorrendo? Uma queda muito significativa dessa biodiversidade, que não é uma coisa positiva. Essa biodiversidade também ela está relacionada com a manutenção ambiental, com a manutenção dos solos e assim por diante, né? E o que nós acabamos percebendo? Essa biodiversidade, nós acabamos tendo aí que ela é, sem sombra de dúvidas, um gigantesco patrimônio que nós encontramos no Brasil e que diariamente ele está tratando de desaparecer. Então você fique esperto, você entenda muito bem essas questões, porque elas são questões que, sem sombra de dúvidas,
tem uma chance muito grande de aparecer lá nas suas provas e concursos. Valeu? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.